Só esperar todo mundo aceitar. É só Ok. clicar no entendi. Ok. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Muito bom ter cada um de vocês aqui nesse segundo encontro online de intercessores. Eu gostaria de ler um texto que se encontra em Neemias, capítulo 9. É um dos versículos mais belos que, na minha opinião, expressa a beleza de Deus ali, onde o povo confessa o pecado depois de reconstruírem os muros, e aí passa a ser reconstruído o povo de Deus ao redor da palavra de Deus. E diz assim um texto no capítulo 9, a segunda parte do versículo 5, diz assim: Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda a expressão de louvor. Só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que nele existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Eu vou pedir para a Grazi consagrar ao Senhor esse momento, e que tudo que viemos a fazer aqui seja para somar essa bela expressão de louvor ao Senhor, que é digno da nossa adoração, que é digno de tudo que nós vamos oferecer a Ele nessa noite, através do aprendizado, através desse tempo de comunhão e também de intercessão. Pai, nós somos gratos, Senhor, por mais um dia de encontro, pelas tuas bênçãos, desde o último encontro até este momento. Sim, sim. Nós somos gratos, Senhor, pela oportunidade de poder ouvir a tua palavra livremente, por tudo que o Senhor tem feito em cada um aqui, Senhor, em cada família representada. Nós somos gratos, Pai, nós te louvamos e te adoramos. Nós te pedimos, Senhor, que abençoe esse momento ricamente, que seja somente para ti tudo que for dito aqui, a teu favor, para a tua honra e da tua glória. Abençoe a vida do reverendo Leosmar, que ele seja o instrumento seu neste momento, falando aos nossos corações, e que, Pai, nós estejamos aprendendo e repassando, Pai, que sejamos também instrumentos do que aprendemos aqui, para quem está lá fora, para quem precisa ouvir de ti, para quem precisa aprender a te adorar verdadeiramente, a ser um verdadeiro adorador, Pai. Nós te pedimos que seja com cada um deste encontro, que o Senhor abençoe todos os dias que virão, até não podermos nos encontrar novamente, que a sua graça seja derramada sobre nós, Pai. Nós te oramos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Será que travou, reverendo Alessio? Está aparecendo. Eu achei que era a minha aqui, mas é a dele. De vez em quando a internet dele dá uns... Voltou, eu- pastor? Agora vocês conseguem me ver? Sim. Ver e ouvir. Ok. Eu estava dizendo que eu fiquei muito feliz com o número de visualizações depois que a Grazi subiu o nosso primeiro encontro. E algumas pessoas também entraram em contato, elogiando e agradecendo pelo ensino que o pastor Vitor trouxe quanto às súplicas. E alguns motivos pessoais sentiram por não estarem aqui com a gente. Mas muito bom a gente poder proporcionar, através dessa gravação também, abençoar essas pessoas que vão, né, assistir, acompanhar esse ensino mais tarde. O primeiro que nós ouvimos foi o pastor Vitor, né, sobre súplicas. Hoje à noite nós vamos ouvir esse... Gravou de novo. Está chovendo aqui em Anápolis, gente. Aqui
aqui a gente brinca que esse cachorro faz xixi no poste para tudo. E agora, conseguem? Tá. Agora o senhor voltou. É que a minha casa hoje está cheia e eu estou no quarto. Eu estou mais distante do roteador. E eu acho que é por isso que a conexão não está tão boa. Joia. Então, eu vou falar o quanto menos para a gente passar a palavra para o preletor. Mas, antes disso, eu gostaria de pedir para o pastor Eldo falasse um pouco aí quem que é o nosso preletor dessa noite e, logo em seguida, orasse por ele também. Falar do preletor dessa noite é a coisa mais fácil que tem. Já há 20 anos nós andamos juntos, caminhamos juntos, muitas viagens, muitas experiências, momentos agradáveis passamos juntos, outros nem tanto, mas sempre perto, sempre junto. É uma das figuras que eu amo, que eu respeito e tenho uma admiração enorme por ele. Às vezes brinco muito, mas o Leosmar é uma pessoa que eu amo muito. Esposo da Marinalva, uma santa do Senhor, né? Não porque casou com ele, mas porque nós somos santos, né? Deixa, né, Leosmar? Te livrei agora. Mas o Leosmar é pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Serranópolis, já há quanto? 7 anos? 8 anos. Oi? Vou fazer 9 anos. 9 anos. Estou dentro dos 9 anos. 9 anos. Graças a Deus por isso. Leosmar, quando eu o conheci, ele era... Não sei se já era diácono, depois foi presbítero no meu ministério Diácono. em Rio Verde, né? Era diácono. E sempre próximo, né? É uma pessoa amável mesmo. E hoje ele está aqui para nos ministrar o coração. E eu quero orar nesse momento. Pai bendito, o Senhor tem usado o teu servo, não só no ministério pastoral, mas o Senhor tem usado Deus como um pai, como um esposo. O Senhor tem usado a vida do teu servo, Deus, como amigo. E de muitas maneiras o Senhor tem usado a vida do teu servo. E agora, Pai, nós pedimos que o Senhor use a vida dele para falar ao nosso coração, que ele seja a boca do Senhor. Que o Senhor possa, Deus, trazer para nós um momento agradável da tua palavra e encher os nossos corações e que esta palavra encontre algum lugar do nosso coração que precisa dela, que precisa ouvi-la, que precisa, Deus, entendê-la. Abençoa o teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para mim é um motivo de grande Não alegria. chora, hein? Não chora. Quero dizer, reverendo Eldo, que a recíproca, viu, é verdadeira, tá? Da mesma forma, eu tenho um carinho muito grande pelo senhor. O senhor foi o meu professor. Foi não, é o meu professor, né? Meu pastor. Então, eu agradeço muito, louvo muito a Deus pela vida do senhor. Quero agradecer, reverendo Alessio, por confiar a mim, né, esse tema tão maravilhoso, porque é um tema que eu gosto muito. Tenho pregado muito sobre adoração, até porque eu consigo entender que é a finalidade, né, suprema do homem, é adorar a Deus, é servir a Deus através da adoração. E esse tema traz para nós, né, alguns desafios importantes, porque há muita confusão que as pessoas fazem nesse conceito de adoração, né? As pessoas relacionam muito a adoração com a música. Eu arranho alguns instrumentos, né? Eu acho que é por isso que eu gosto muito do tema, porque, né, eu me relaciono muito com a música, gosto de música. Né? Eu acho que a música, para mim, quando eu não estou ouvindo, eu estou cantando. Né? Então, eu acredito que a música ela faz parte da minha vida. Mas, segundo, né, a nossa
O nosso desafio, né, nesse período aqui de mensagens, né, de palestras ou estudos, né, está relacionado à adoração na oração, né? Claro que não há possibilidade da gente falar sobre adoração sem falar na música, porque isso está na caminhada da gente, né? Mas, claro que eu vou fazer alguma referência, sim, né, questão da música, mas o nosso principal alvo aqui, né, é a adoração na oração. Então, temos como base aí, né, a oração que Jesus nos ensinou, a oração completíssima, né, a oração que Jesus nos ensina, ela traz aí todos os requisitos, né, daquilo que precisa conter numa oração. Não há falha, né, porque quem a instituiu não falha. Né? Não há erro, porque quem a instituiu não erra, é perfeito. E veio de encontro, né, com a necessidade dos nossos corações. Tenho como hábito, né, todos os cultos formais, né, cultos oficiais, eu tenho como prática, né, terminar todos os cultos com oração, com esta oração que Jesus nos ensinou. A princípio, algumas pessoas acharam estranho, dizer, poxa, pastor, a igreja está parecendo igreja católica, né? Oração decorada. Eu falei, não fala, né? Nada sobre a oração que Jesus nos ensinou, porque essa oração é modelo. E por que, né, que eu tenho o hábito de orar essa oração no final dos cultos? Me perguntaram uma vez. Aí eu disse que há muitas pessoas com muita dificuldade de orar. Tem pessoas que têm dificuldade de orar em voz audível, tem pessoas que têm dificuldade, né, de ter essa oração em público. E essa oração, né, a oração que é conhecida por todos nós, é a oportunidade de todos nós, né, orar no período do culto. Então, trago essa oração de Jesus, né, como algo importante para o culto. E essa oração, ela tem aí tem as suas bases, né, tem as suas fases, a sua divisão, né? Vimos na palestra passada, no encontro passado, né? O Vitor falou sobre súplica, né? E hoje eu quero falar sobre a adoração contida nessa oração. Não há possibilidade da gente falar sobre essa adoração sem focar na intimidade que nós precisamos ter com o Senhor. Jesus, certa vez, ele conversando com a mulher de Samaria, e ali Jesus se depara com um grande conflito que havia no coração daquela mulher. Há um problema que estava acontecendo na época, né, sobre a questão da construção do templo, era o fato, né, de ter essa ação separatista, né, dos samaritanos com os judeus, e era exatamente por conta do local da adoração. Né, e eles tinham essa questão aí mal resolvida, né, quanto à questão da construção do templo. E Jesus, então, no diálogo com essa mulher, ele coloca qual é o verdadeiro requisito ali da oração, da adoração. Né, qual é a importância, né, como Deus olha, né, para a questão da adoração. Eles estavam preocupados com o local, mas Deus não está preocupado com o local. Deus está preocupado com o coração, né? Deus está preocupado com a forma das pessoas adorar, né? Não é a questão, né, do local em si, né? Os verdadeiros adoradores, né, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, e Jesus dá esse ensino para essa mulher. Mas o texto que eu quero ler, né, apenas o verso do capítulo 6 de Mateus, capítulo 6, versos 9, né, que é o texto que eu trouxe aqui como base, apenas o verso, ele, claro, né, fala aí sobre a oração dominical, e diz assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Adoração. Qual o seu significado?
Segundo o dicionário, é uma ação de prestar culto a um ser superior, uma divindade, uma veneração, expressão de afeto, expressão de carinho, de homenagem ou submissão. Às vezes eu vou ficar virando a cabeça aqui, porque eu coloquei o meu iPad do lado aqui, tá? E não adquiri ainda ao longo da minha caminhada a prática de não trazer escrito. Então, tudo que a gente vai falar, tudo que eu falo, eu trago escrito. Às vezes vocês vão ficar, talvez, incomodados aí com a minha virada, né, de cabeça aqui. Mas o fato é que a adoração, né, ela tem esse significado. O submissão, o amor, né, seja ele amenizado, seja ele de forma exagerada, excessiva, e também uma ação que através da qual se assume uma dependência com Deus. A parte, né, que eu mais assim admiro, né, nessa definição, né, que eu trago, né, como mais certeza nessa definição, é essa questão da dependência de Deus. Como é importante a gente iniciar essa oração da forma que Jesus nos ensina, demonstrando, né, a Deus que nós somos dependentes. Né? Nós somos dependentes, né, daquele que tudo provê, daquele, né, que move todas as coisas, desse Deus maravilhoso que é soberano. Asaf Borba, né, um cantor evangélico, ele define, né, a adoração como um estilo de vida e não um estilo de música. Às vezes, quando se fala na adoração, a primeira coisa que vem é a música. A música, na verdade, ela é uma ferramenta na adoração, mas ela não é a adoração. Nós temos a música como, né, uma ferramenta para apresentar a Deus aquilo que nós queremos por intermédio da oração. Por isso que há uma grande, né, um grande embate, né, de muitos pastores, né, de muitos líderes, né, com grupos de louvor, exatamente nesse quesito, porque o que é a música no culto? A música no culto é uma oração. E tudo aquilo que você dirige a Deus, que você coloca para Deus, a gente entende que é, né, uma oração. E ao grande embate, né, na caminhada cristã, é exatamente dessa forma, né, que a gente precisa colocar para Deus, né, de fato, de verdade, na música, aquilo que verdadeiramente nós queremos. Isso eu aprendi, mas não aprendi como pastor. Eu não aprendi depois que eu fui ordenado pastor. Eu aprendi ao longo da minha caminhada com meu pastor. Para vocês terem um exemplo, né, dessa questão, existe uma música, né, eu gosto de usar muito como exemplo, né, denominada de Corpo e Família. Somos um corpo assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade. Essa música ela tem uma letra muito, muito rica. Só que muitas das vezes é cantada sem entendimento. É cantada num momento de conflito. É cantada numa igreja que está dividida. É cantada por uma igreja, né, que está totalmente desprovida de entendimento, de relacionamento entre irmãos. E aí a gente canta e acaba oferecendo para Deus uma mentira. Muitas das vezes nós somos falsos naquilo que nós cantamos, naquilo que nós apresentamos para Deus. Quando nós não temos cuidado de analisar as letras dos cantos que nós cantamos nas nossas igrejas. Asaf Borba define muito bem. Não é um estilo de vida,
Ou melhor, não é um estilo de música, é um estilo de vida. Segundo o cantor, a adoração que Deus procura envolve deixar o eu de lado para que o Senhor possa atuar sem barreiras. E que o Pai quer de seus filhos o mais do que palavras. O que o Pai quer dos seus filhos é mais que palavras de louvor. Ele deseja caráteres retos, caráteres santos. E aí nós entendemos que o ser vem antes do realizar. A gente não realiza adoração, a gente adora. A gente vive para adorar o Senhor. A nossa primeira referência, qual eu citei aqui, né? Jesus dialogando lá com aquela mulher, em detrimento, né, a uma formalidade separatista por parte da mulher, trazendo, né, à tona, né, uma situação de forma e também o local da adoração. E claro que essa passagem ela é rica, né? Se a gente for pregar sobre essa passagem, dá para você aí explorar bastante, colocar outros temas também, né, inserido nessa questão, principalmente na questão do comportamento, né, com base, né, entre outras questões, pelo fato da mulher ser exortada também sobre a questão da sua convivência marital, que é citada ali também, no mesmo diálogo, na mesma conversa. Mas eu quero aqui, né, ater apenas nessa questão levantada, né, sobre a adoração. Pessoas se preocupam com formas. Pessoas se preocupam com local. Pessoas se preocupam com estratégias. Deus procura adoradores em espírito e em verdade. O reverendo Hernando Dias Lopes, leio bastante artigos, né? Leio livros. O reverendo Hernando Dias Lopes, pastor presbiteriano, ele afirma que quando procuramos grandes estratégias, Deus procura grandes homens. E quando nós estamos preocupados, né, com estratégias, com formas, com estilos, Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Adoração traz como base, né, uma intimidade com o ser adorado. E de forma alguma a adoração ela caminha divorciada da vida do adorador. Não há possibilidade de você dizer que adora, mas se o seu relacionamento com Deus está comprometido. Não há possibilidade da pessoa dizer que é um adorador, se ele não consegue entender a vontade e a forma da adoração que Deus agrada. Nós não fomos chamados para cantar louvores ao Senhor. Nós somos chamados para adorar o Senhor. E na segunda referência, né, a qual nós lemos aqui, essa eu não citei, nós lemos que faz parte daí do início, né, o primeiro verso da oração que Jesus nos ensinou. Esse ensino aí nos traz inserido ali um tema, né, abordado da adoração. E na oração, onde o filho na terra, os filhos na terra adoram o Pai que está no céu. A oração modelo, queridos, ela é perfeita, pois parte de alguém perfeito. A adoração, ela contém aí, né, em toda a sua estrutura, adoração, confissão, petição ou súplica, intercessão e ação de graças.
E Jesus se dirige, né, aí, né, na sua oração, a Deus e o chama carinhosamente de Pai. Ele ainda acrescenta a palavra nós. Ele nos inclui aí nessa filiação, a fim de demonstrar a extensão aí da paternidade de Deus. Queridos, saudoso Dr. Shedd, ele nos diz o seguinte: a palavra pai no aramaico seria Abba, que significa paizinho, denotando assim uma íntima afeição, o que exclui a possibilidade de uma familiaridade superficial. Deus nos permite tratá-lo com intimidade. Deus nos permite tratá-lo com intimidade, mesmo sem deixar de lado a devoção. E também o cuidado que nós precisamos ter na forma formal que Deus espera de cada um de nós. Na realidade, Abba era a primeira palavra que a criança aprendia. Portanto, era um termo carinhoso, infantil e familiar. Assim sendo, Jesus se dirige como uma criancinha ao seu pai, com a mesma simplicidade e com a mesma intimidade que tem um filhinho com seu papai. Realmente, esta figura de linguagem utilizada por Jesus acerca de Deus é por demais afável, amorosa e terna. Querido, Jesus estava olhando para cima. E olhando para cima, ele estava contemplando alguém cheio de amor, alguém cheio de cuidado, alguém cheio de proteção. Pronto. E quando nós olhamos, né, para Deus, quando o salmista ele faz essa citação que Deus é aquele que se inclina para ver o que se passa na terra, que vê o que se passa no céu e sobre a terra. Esse ato de Deus se inclinar é uma ação de proximidade daqueles a quem ele tem intimidade, aqueles que têm intimidade com ele. Jesus ensina que a nossa adoração deve começar de modo vertical. Ou seja, devemos olhar para cima, quando ele nos ensina que, a princípio, Pai nosso que estás no céu. E percebe, então, né, a invocar aquele que é Pai, o nosso Deus. Eu tenho como objetivo, né, abordar aqui algumas ideias com esse grupo abençoado, né, os guerreiros de oração, os nossos intercessores, a qual eu faço parte com muita alegria e com muita satisfação e orgulho também. Eu tenho aqui como objetivo, né, abordar algumas ideias, né, inerentes ao fato de sermos filhos do Pai Celestial, do Deus maravilhoso que nos leva a sempre olhar para cima e assim adorá-lo através da oração. Então, nós podemos entender, queridos, que na oração, seja a oração que Jesus nos ensinou, seja a oração que nós fazemos, né, no nosso dia a dia, seja a oração que nós fazemos ela de forma formal, né, nos templos, seja na informalidade do nosso quarto, do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Na oração, nós entendemos que, em primeiro lugar, adoramos ao Pai que é soberano.
É a primeira certeza que nós precisamos ter quando nós vamos orar. É entender que nós estamos direcionando a nossa oração ao Pai soberano. Quando Jesus começa a orar dizendo, Pai nosso que estás no céu, com certeza ele reconhece, né, a soberania de Deus, a soberania do Pai. O governo e também a direção de Deus que está no trono, em sua glória e também em sua majestade. Esta soberania expressa por Jesus através da sua extensão. Pois ele, Pai, ou melhor, ele é Pai de todos nós, e de sua localização, pois ele se encontra nos céus. O Pai é aquele que não apenas ama e cuida, mas o que dirige e também nos governa. E essa soberania, na visão bíblica, essa soberania, ela aponta para um Deus que é criador, e não somente o criador de algumas coisas, mas o criador de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele, por meio de Jesus, para o louvor da sua glória. Queridos, assim sendo, todos aqueles que oram a devem examinar, a fim de perceber que essa soberania de Deus, ela é real. Ela é real. É importante salientar que mais fidedigno é essa certeza na vida de quem vive uma vida de estreita comunhão com o Pai Celestial. A oração nos leva a buscar comunhão com esse ser maravilhoso que é Deus, que lá do seu alto trono, com tantas questões para resolver, e às vezes a gente pergunta, como Deus tendo tantas coisas para resolver, e ele vai se importar logo comigo? O apóstolo nos diz que fazemos parte da prioridade de Deus. Deus nos tem como prioridade. Fazemos parte da prioridade de Deus. Fazemos parte das primícias de Deus. Fomos os escolhidos. Fomos chamados para buscar um momento de intimidade com o Senhor através da adoração, na forma que nós oramos. Em segundo lugar, na oração, adoramos ao Pai porque somos os seus filhos. E não somos os seus filhos porque nós quisemos ser os filhos. Nós não fomos chamados filhos porque nós queríamos ser filhos. Nós queríamos continuar sendo ainda desgarrados. Nós queríamos ainda continuar nos nossos delitos, nos nossos pecados. Mas ele nos faz filho por adoção. Fomos adotados por Deus. Deus viu em cada um de nós os requisitos da adoção, para a adoção. Não porque nós merecíamos ser adotados, é porque ele nos amou. Eu costumo sempre dizer, alguma coisa boa, Deus viu em nós. Mas e você vai para a Bíblia? A Bíblia desfaz todos os méritos humanos. Ela desfaz. Ela nos coloca que não há mérito humano aqui, nessa adoção. Deus nos faz, porque ele vê em nós pessoas carentes, pessoas que estávamos destituídos e carecíamos do seu amor, carecíamos do seu cuidado. Adoramos ao Pai porque nós somos seus filhos por adoção. Biblicamente, todos nós éramos filhos da ira. Biblicamente, todos nós éramos condenados à morte. Lá em Efésios 2:3.
Mas aconteceu uma mudança radical nessa situação. Algo maravilhoso, queridos, aconteceu ali nessa situação. Deus nos escolheu e nos adotou, tornando-nos membros da sua família. Tornando-nos membros da sua família. Isso ocorre por meio da adoção. O apóstolo Paulo disse aos cristãos de Roma, ele disse da seguinte forma: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. No qual clamamos, Paizinho. Romanos 8,15 nos traz essa afirmação. Segundo, mais uma citação, do reverendo Hernanes Dias Lopes, diz que a adoção revela o glorioso benefício de sermos membros da família de Deus, os quais são, olha os requisitos aqui, olha o que ele pontuou. Não recebemos o nome, nós recebemos o nome do nosso Pai. Não somos mais estrangeiros, mas nós nos tornamos filhos. Nós somos também herdeiros de Deus. Toda a infinita riqueza do nosso Pai nos pertence. Volto a frisar. Não porque merecemos, mas porque Ele é gracioso. Então, nós nos tornamos herdeiros de toda a riqueza de Deus. Tudo aquilo que Deus controla, Ele nos entregou por intermédio do seu Filho. Nós recebemos o selo, nós recebemos o penhor do Espírito Santo. Nós recebemos a garantia absoluta da nossa eterna redenção, nos afirma o reverendo Hernanes. Nós somos irmãos de todos aqueles que, em qualquer tempo, em todo lugar, que confessam Jesus como Salvador e Senhor. Somos a mais bem-aventurada família da terra. Temos motivo ou não para adorarmos esse Deus maravilhoso? Temos eles motivos. Desfrutemos de modo responsável dessa adoção que nos insere na família de Deus, dando-nos a certeza de sermos chamados filhos de Deus e garantia também de uma herança eterna, como Jesus nos ensina no Evangelho de João 1, versos 12. As garantias que nós temos, queridos, por meio de Cristo, sermos reconciliados, sermos adotados por Deus. E a adoção, ela não foi de forma gratuita. Deus pagou por ela e pagou um preço muito alto. Nós não fomos adotados gratuitamente ali. Deus pagou um preço por nós. E esse preço foi o sangue do seu Filho. Em terceiro lugar, na oração, adoramos ao Pai e devemos imitá-lo no nosso dever diário. O filho sempre procura imitar o pai. Certa vez um pai, aconselhando o seu filho, disse para o filho assim: meu filho, você cuide para você não errar. O filho virou para o pai e disse assim: não, pai, cuide o senhor para não errar. Porque onde o senhor colocar o seu pé, eu vou colocar o meu pé. O filho sempre procura imitar o pai. O pai sempre é um referencial. O pai sempre é um espelho para o seu filho. E quando nós oramos, amados, dizemos Pai Nosso, estamos assumindo essa postura de filhos. E como tais, nós devemos imitá-lo. Na condição de filhos, devemos imitar
as virtudes do Pai. Vejamos aqui algumas ponderações. Amar e orar pelos próprios inimigos. É o que o Pai nos ensina. Na Bíblia é o que o Pai nos ensina. Amar e orar pelos nossos inimigos. Grande desafio que nós temos ensinados. Perdoar as ofensas dos inimigos. Outro grande desafio que nós temos. Mas tudo isso são requisitos para sermos adoradores na oração. Todas essas características aqui são requisitos para expressarmos que nós somos os verdadeiros adoradores ao qual o Pai procura para os seus. Perdoar de forma ilimitada. E tem todas as referências aqui. Andar em amor. Andar em amor. Só um minutinho que a minha bateria vai fechar aqui. Eu acho que deu um curto, fechou um curto aqui. Só um minutinho, querido. Eu já vou organizar, já volto ao raciocínio. Então, perdão, queridos. Então, vamos retomando aqui. Então, como eu estava dizendo, os grandes desafios que nós temos, né, que denota, né, a nossa adoração na oração, é que nós precisamos enfrentar alguns desafios propostos na própria oração que Jesus nos ensinou. Nós devemos andar em amor. A grande verdade é que Deus, como Pai, quer que os seus filhos, a quem Ele ama, né, tenham, né, o seu caráter, vivam de modo a imitá-lo, procurando fazer tudo segundo o seu querer, conforme a sua vontade e para a sua glória. Paulo viveu desta forma, né? Missionário, escreveu as cartas às igrejas, e ele chegou a declarar: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. É muita autoridade, podemos dizer, né? Será que teríamos, né, a mesma capacidade que Paulo de dizer para a pessoa: olha, vocês me imitem, para que eu, né, da mesma forma que eu imito a Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele tinha, né, isso como referência, para que as pessoas pudessem olhar para ele, né, de uma forma a imitá-lo. Em Efésios, ele é mais específico. Em Efésios 5:1, ele diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E ele faz aqui essa referência, né, de nós como filhos. E em quarto e último lugar, ao orarmos, adoramos ao Pai e assim temos um novo relacionamento com Ele. Mais uma vez, a expressão Pai Nosso, estou citando porque é o texto como base, né? A expressão Pai Nosso, ela determina o vigor desta oração. E ela também fala da beleza, né, encontrada em uma família. Nenhuma outra religião do mundo, é bom a gente frisar e ter esse entendimento, porque nenhuma outra religião no mundo inclui este conceito de felicidade, esse conceito de alegria e de relacionamento entre Deus e o ser humano. Philip Keller, em seu livro sobre o Pai Nosso, ele afirma: Cristo fala de Deus como Pai mais de 70 vezes. Sendo que Deus é Pai, há uma maravilhosa revelação,
que nos coloca, né, o relacionamento do homem com Deus sobre uma luz inteiramente nova. O Deus Pai se afasta do tribunal da justiça. O Deus Pai se afasta do tribunal da lei para vir bater no coração. Ele penetra em nossa vida. O Deus que desceu da sua glória e se relacionou por intermédio do seu Filho. É o Deus dos relacionamentos. Deus, ele quer se relacionar com o seu povo. Por isso que ele veio ao encontro de um povo que estava totalmente desprovido. Segundo o reformador Martim Lutero, em seu livro Pai Nosso, também escreveu. Pai Nosso, na verdade, né, foi aí uma referência para muitos escritos, né, vários escritores, principalmente para as pessoas que querem iniciar a escrever um primeiro livro. Eu conheço vários, né, vários pastores, né, que escreveram sobre um livro sobre o Pai Nosso, porque ele traz essas divisões, né, e ampla também, é muito rica. Mas Martim Lutero, ele escreve em seu livro também e afirma da seguinte forma, um trecho aqui. Não pode haver entre todos os nomes em que nos relacione melhor com Deus do que o nome de Pai. Quem é pai aqui, né, que está aqui nos acompanhando, né, sabe quão lindo foi, né, o dia que o seu filhinho aprendeu a falar e falou papai. O Guilherme, ele me chamou de papai creio que até os 14, quando a voz estava começando a engrossar, ele, papai. Aí ele, ou já muda, né? Mas que dia maravilhoso foi aquele, que eu ouvi, né, ele chamando-me de pai pela primeira vez. Martim Lutero, ele foi muito feliz quando ele fez essa citação. Não há melhor nome que se relacione melhor com Deus do que o nome de Pai. É o Pai de todos nós. É o Pai nosso que estás no céu. É o que é santificado, o nome. O que podemos aprender é que Deus não é posse exclusiva de ninguém. Quando a gente cita, né, que ele é nosso, não dá aqui uma conotação de posse, porque ele não é posse exclusiva de ninguém. Essa expressão nos elimina, né, o eu egoísta, pois a paternidade de Deus é a única base possível da fraternidade de todas as pessoas. E a nossa comunhão é com o Pai e também com o seu Filho. A nossa comunhão é com a família de Deus. A nossa comunhão é com a família da fé, aqueles que professam a mesma fé, a qual temos o único e exclusivo Pai, que está nos céus. E vamos manter sempre, queridos, concluindo, manter sempre e desfrutar dessa comunhão de modo contínuo. Na oração, que Deus seja, queridos, sempre o centro e o objetivo da sua e da minha adoração. Que possamos ser verdadeiros adoradores do Pai na nossa oração. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que Deus abençoe. Amém, pastor. Eu vou abrir para o segundo momento do nosso encontro, que é aos presentes interagirem com algum comentário, alguma dúvida que eles possam
fazer ao senhor, caso eles tenham alguma pergunta, né? De alguma coisa que o senhor compartilhou, Tô ou me algum sentindo- comentário Estou também. me sentindo na sabatina do presbitério. Só que o número aqui é menor, né? O presidente está ali já me olhando, ó. É verdade. Então, eu vou deixar para as Brincadeira, pessoas, viu? o pastor Eldo, o pastor Cláudio, ou a Grazi, comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta para o senhor. Eu tenho um comentário, mas eu vou deixar as pessoas fazerem isso primeiro. Então, fique à vontade. Eu só quero agradecer a Deus pela vida do Leosmar. Enquanto ele está falando, eu estou aqui lembrando de quando eu o conheci e de quanto Deus tem feito na vida dele. Eu louvo a Deus pela sua vida, Leosmar. Amém. Deus Obrigado. continue fazendo de você um adorador. Amém. Deus te abençoe. Amém. Ô, pastor, eu queria fazer um comentário em tudo que o senhor falou. Que bom que você escreveu tudo, porque a minha intenção é compilar todo o material do Vitor, o seu, do pastor Eldo e da Ana Cecília, compilar para poder compartilhar com o pessoal, porque aí a gente fica preocupado em anotar tudo e também é uma forma da gente poder ler, reler e meditar. Então, depois você me encaminha aí as suas... Eu também tenho o hábito de escrever tudo. Eu falo muito errado. A minha esposa é professora de português e, às vezes, no começo fazia isso mais. Agora, diminuiu bastante. Eu acho que é o hábito de poder escrever tudo. Mas eu gosto de escrever também para falar o necessário e também tentar ser bem objetivo. Eu não sei se essa foi a percepção que o pastor Eldo, o Cláudio, o Agrásio, a pastora Ana Cecília tiveram, mas eu gostei muito do que o senhor falou, porque a minha percepção foi, o que o senhor falou foi saturado do evangelho. E, às vezes, eu, particularmente, tinha uma ideia errada na minha caminhada cristã, que você precisa do evangelho até a sua salvação, e depois dele é discipulado. O evangelho é antes da nossa salvação e durante a nossa salvação. E eu achei muito interessante o senhor saturar isso, né, em todo, desde o início, meio e fim, o senhor saturando o evangelho. Por que nós temos que adorar esse Deus da maneira que ele nos adotou, o preço que ele pagou? Por que nós oramos? Né? Se a gente não se aproximar diante de Deus, falando e lembrando a nós mesmos do evangelho, do que custou para nós termos essa comunhão, de pelo menos ele nos ouvir, que ele que fez esse vivo caminho, né, através do próprio filho rasgado na cruz, né? E eu achei isso muito bonito. Muito obrigado por nos lembrar, né, da centralidade do evangelho, especialmente da maneira que nós oramos, né? E essa maneira, e o evangelho nos leva à adoração, como o senhor mesmo disse. E o outro comentário que o senhor me fez lembrar também foi essa questão de ouvir seu filho te chamar de pai. Eu não tive o mesmo privilégio, porque o meu foi adotado depois dos 5, mas eu tive um privilégio que aqueles que não adotaram não vão ter, que é a surpresa de ser chamado de pai. Eu me lembro que a primeira vez que eu pude sair com o Samuel, a gente tirar do abrigo que ele cresceu praticamente e poder passear com ele pela primeira vez. E o primeiro contato eu falei para ele, eu dei a liberdade dele me chamar de pai. E eu me lembro que quando eu e a Vânia, né, nos aproximamos dele, da irmã dele, a mais velha, os dois ficaram meio assim e ele foi muito direto. Eu acho que até antes disso ele já aparecia comigo. Eu falei para ele, você pode me chamar de pai, Samuel. Ele fez, não. Foi, tudo bem, não tem problema. E alguns meses a gente visitando eles, aí finalmente teve a oportunidade de sair com eles. E aí eu fiquei imaginando onde a gente podia levar, e a gente tinha um tempo, né, programado para sair, depois trazê-los de volta. E no passeio, ele começou a me chamar de pai. Só que eu não estava habituado em ouvir alguém me chamar de pai.
E ele estava me chamando de pai para me mostrar alguma coisa. Eu não estava habituado. De repente, eu me dei conta. Assim, mas tem alguém, alguma criança chamando o pai, e esse pai não estava vendo. Aí que eu me dei conta, sou eu, né? E foi uma alegria que eu guardo no coração. Agora, né? Um pai que escolheu e nos deu a condição de chamá-lo de pai. Eu fui pego de surpresa. No caso de Deus, não é isso, né? Pelo contrário, ele nos deu a condição, ele tem a alegria, né, de nos ouvir chamando de pai, né? E isso é um privilégio. E eu não sei se a alegria, sem dúvida, a alegria de Deus é santa, né? Não é pecaminosa como a nossa, mas é um privilégio. Como você mesmo citou Lutero, né? É a expressão perfeita, né? Simples, né? Da nossa adoração a Deus é chamá-lo, poder ter esse privilégio de chamar esse Deus soberano, né? Que foi o primeiro ponto que o senhor trouxe, esse Deus soberano, criador, acima de qualquer expressão de louvor, ouvir de nós, criaturas antes imerecedoras, né? Desse maravilhoso amor, mas agora ele tem a alegria de ouvir, né? Nós chamá-lo de pai. Obrigado, viu, pelo lembrete maravilhoso do Evangelho de Jesus, e que nos constrange. Amém. Se a Grazi ou a Ana Cecília, que ainda estão conosco, não tiverem nenhum comentário ou alguma dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida não, viu, pastor? Então, o senhor já está aprovado. Muito obrigado. Eu vou, se as nossas irmãs não tiverem nada para contribuírem, eu gostaria de orar pela sua vida, viu, pastor? Amém. E o mais gostoso, Alessio, se você me permite, sim, lógico. é que nem... Eu conheço o Leosmar, como eu falei, há 20 anos, né? E eu vi toda a ascensão dele, todo o crescimento dele, né? E ouvi-lo, né? Talvez para quem não conhece, é apenas ouvi-lo, mas eu não apenas o ouço, eu conheço a vida dele, né? Então, isso tudo é do coração e da própria essência dele, né? Então, eu vibro com isso, né? Eu vibro com isso. Amém. Um filho espiritual, né? Penso que seja. Isso aí. Isso mesmo. Eu Quando queria... Pode falar, pastor. Pastor Eldo, além de ser meu pastor, né, foi meu tutor, né, durante o período de seminário, né. Falar do Pastor Eldo é meio assim difícil porque eu vou ficar muito tempo aqui, né? Como ele mesmo disse, né, me conhece, né, eu ainda era um graveto, né, magro, né, Literalmente. feio, né? Um pavio fumegante. Eu melhorei um pouquinho, né? Melhorei um pouquinho. Mas, assim, graças a Deus, eu tive, né, o pastoreio como base, né, para o meu ministério, para a minha vida espiritual, né? Cheguei na IPI de Rio Verde na década de 90, né, em 94, né, foi a primeira vez que eu comecei a frequentar a igreja. Então, assim, estávamos, né, ainda, né, logo o pastor que me recebeu ali como visitante, não foi como membro, foi como visitante. Ele ficou pouco tempo depois veio um outro pastor, né, que me batizou. Logo depois também esse pastor já, né, saiu e chega o pastor Eldo, né, mas chega o pastor Eldo ainda, né, no momento em que que eu estava buscando crescer, né, eu estava ainda bastante sedento para crescimento. Me deu muita oportunidade, né, me confiando uma congregação, né, para mim trabalhar, para mim fazer liturgia, para mim pregar, ministrar estudos. Então, tudo que eu tenho hoje como ministério, né, primeiramente eu devo a Deus, que foi o que me chamou, o pastor Eldo que me instruiu, né? Teve muita paciência, né, das vezes que eu no seminário quis jogar a toalha, né, porque no seminário você entra crente,
se torna incrédulo, não acreditando em nada, não crendo em nada, e depois volta a ser reconstruído. Então, nesse momento aí, foi um momento de muito... Eu não tive tanta dificuldade, né, nesse período de desconstrução. Eu tive muita dificuldade, foi na questão da conclusão. Eu acho que meu período, né, de incredulidade, né, de seminário, foi já nos finalmente. Foi quando eu cheguei para o pastor Helder com um monte de livro, né, lá dizendo, eu falei, cheguei com um monte de livro, eu tinha pegado um monte de livros, tinha data para entregar a monografia, eu cheguei para ele e falei, pastor, eu estou dizendo para o senhor que a minha caminhada encerra aqui. Não sei se ele lembra disso. Aí ele disse para mim o seguinte, falou, olha, eu gostaria só que você fizesse o seguinte, você pensasse em algumas questões que eu vou colocar. Primeiramente, pensa na caminhada de escolaridade que você passou para você chegar até esse momento. Pensa nas 2 sabatinas no presbitério, porque a primeira me prorrogaram e eu fui, né, ser enviado para o seminário na segunda sabatina, na reunião ordinária seguinte, do ano posterior. Então, pensa nas duas idas ao presbitério que você foi para você ir para o seminário. Pensa nas vezes que você deixou de estar com seu filho para você estar estudando no seminário. Pensa, né, nos momentos de lazer que você abriu mão para você estar no seminário. Pensa na igreja que te apoiou, que orou por você para você concluir teu curso. Pensa na questão financeira que as pessoas tiraram, às vezes, dos seus compromissos para abençoar a sua vida, para te manter no seminário. Depois, se você pensar e achar que não valeu a pena, você vem que eu vou aceitar a sua desistência. Fui embora para casa. Acho que eu fiquei uns 2... Acho que eu fiquei umas 2 semanas sem aparecer lá no gabinete pastoral. Quando eu cheguei lá no gabinete pastoral, já estava faltando só a conclusão da monografia. É assim, tutoria. Tutoria faz a gente pensar. Né? É por isso que eu sempre falo para o meu conselho aqui, pastora Ana, que está me ouvindo, né? E tem contribuído muito, né, com o meu ministério aqui em Serranópolis, né? É a minha auxiliar, né? Ela gosta de deixar bastante claro isso, né? Ela não é auxiliar da igreja, ela é auxiliar do pastor, né? E ela sabe do compromisso que eu tenho, né, com a igreja, que eu sou pastor, da questão com ela também, né, como pastor auxiliar. E sempre deixo claro para o membro, para o conselho, meu ministério eu não vendo, eu não troco, eu não negocio, porque ele me custou. Ele me custou caro. Não a questão de dinheiro, mas ele me custou. Né? Diante de todas essas coisas que ele diz, na época que estava me trazendo de volta para a caminhada, né? Para o foco. E é isso aí. Não há possibilidade da gente negociar com o pecado. Porque Deus ele não negocia. Às vezes as pessoas, né, me tem como, pastor, né, uma das coisas, membro aqui da igreja sempre fala, cuidado, pastor ele não é de brincadeira não, hein? Pastor não aceita qualquer coisa, não aceita determinadas coisas aí, né? A gente vê as pessoas sempre falando. Mas é questões relacionadas a pecado. Dificilmente há possibilidade de negociar. Não há possibilidade nenhuma, né, de negociar princípios. Não há possibilidade de você negociar com o pecado. Louva a Deus pela vida do pastor. Louva a Deus pela vida de vocês que me deram essa oportunidade de estar aqui. Amém. Realmente, para mim, foi um desafio. Opa, a minha internet está meio instável aqui. Acredito que vocês estejam me ouvindo agora, me vendo? Estamos. Ok. Ô, pastor Leosmar, eu gostaria de encorajá-lo, dizendo que teve uma parte que o senhor mencionou, né?
de que as pessoas cantam, mas é da boca para fora, e até citou aquele Corpo e Família. E à medida que o senhor falava, me veio aquele texto de Jesus criticando os hipócritas da época, né, onde eles tinham honravam, adoravam a Deus com os lábios, mas distante do coração. Eu queria encorajar a sua vida dizendo que, pelo que pouco que eu conheço, pessoalmente a gente se encontrou no casamento do Vitor, né? Na ordenação do Vitor, né? E agora, ouvindo o senhor falar, eu acredito que a sua vida é o contrário. E quando o pastor Eldo brincou para o senhor não chorar, aí eu entendi o que ele quis dizer. E eu também sou muito chorão. Confesso que teve um momento ali, quando você estava compartilhando, eu senti vontade de chorar. E eu queria encorajá-lo, que a sua vida realmente seja sincera, né? Sincera. E muito obrigado por compartilhar essa noite. Falou muito ao meu coração. E eu posso ver que a sua vida realmente é como Hernandes recitando, né? Bounds. Deus não usa métodos, mas usa pessoas. E eu acredito que a sua vida realmente é um vaso nas mãos dele, viu? A minha oração, a minha alegria é tê-lo também como intercessor, não só nas terças, né? Mas a minha alegria é poder saber que existem pessoas que estão dedicando as suas vidas, né? Como o senhor compartilhou aí, tudo que o senhor já passou, né? Porque o Cordeiro é digno, né? E é uma alegria poder saber que existem pessoas como o senhor, né? Com essa devoção, com essa adoração a Deus e com esse comprometimento, né? De abençoar as vidas, não brincando com aquilo que Deus não brinca. Então, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por aceitar aí o desafio, como o senhor disse que foi um desafio, né? Abençoa nossas vidas. Acredito que vai abençoar a vida daqueles que vão assistir essa gravação e edificar a vida dos nossos intercessores e outros também fora do nosso presbitério. E eu queria orar pela sua vida. Amém. Antes de nós encerrarmos. Recebo. Né? E logo em seguida eu vou também abrir para vocês, caso tenha algum motivo de gratidão ou intercessão também, para nós encerrarmos esse momento online. Vamos orar. Pai, nós queremos te bendizer, queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como família e como o pastor nos lembrou hoje à noite do privilégio, Pai, dado a nós, não pelo mérito próprio, mas pela vida, morte e ressurreição do teu próprio Filho, porque ele é o único Filho, digno e por direito, ele é o primogênito, mas o Senhor nos adotou, e o Senhor nos ama misteriosamente tanto quanto ele, e nós te agradecemos, Pai, por ouvirmos, relembrarmos do Evangelho, que é necessário saturarmos as nossas vidas, Pai, quando oramos, trazer esse privilégio que nós temos de adorá-lo, a lembrar nós mesmos que Tu és o nosso Pai, um Pai que sabe muito bem das nossas necessidades, um Pai que usa todas as circunstâncias para o nosso próprio bem, todas as coisas cooperam nesse sentido, que é nos levar a sermos tão parecidos quanto o Senhor, na beleza e na maturidade do Teu Filho Jesus. Essa é a Tua vontade suprema para todos os Teus filhos. Pai, muito obrigado pela vida do Leosmar. Muito obrigado pela maneira com que o Senhor o abençoou, com a vida do Eldo, tem abençoado, com a vida da sua esposa, do seu filho. Senhor, nós clamamos que o Senhor abra o céu sobre a vida dele e dê a ele alegria, mesmo que diante das dificuldades que nós sabemos aqui pastorear o teu povo é um fardo, é uma responsabilidade, mas é um fardo que o Senhor nos ajuda a carregar. Muito obrigado, Senhor, pela maneira com que o Senhor o chamou, o tem capacitado, o tem usado, e eu peço que o Senhor continue glorificando o teu nome através do ministério dele ali em Serranópolis, juntamente com a pastora Ana Cecília. Guarda a sua casa, o seu filho, a sua esposa, continue, Senhor, dando a ele a graça de ter, assim como ele disse, né, a alegria, a coragem de dizer como Paulo, sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. E sem dúvida, só o fato das pessoas dizerem que ele não brinca com o pecado já é uma forma de apontar isso, de trazer essa responsabilidade de que ele faz porque ele entende a seriedade disso, Pai. Muito obrigado. Pedimos que o Senhor continue trazendo o teu filho mais para perto do Senhor, continue direcionando essa igreja ao centro da tua vontade,
que essa igreja possa ser realmente ali, como ele citou o texto ali de João, Pai, formada de verdadeiros adoradores, pessoas que não estejam presas a uma denominação, a um espaço físico, mas lembrar que nós pertencemos a uma família que é universal, uma família que é de diferentes tribos, povos e nações e línguas, marcadas, seladas pelo Teu Espírito Santo, lavados e redimidos pelo precioso sangue do Teu Filho Jesus, Pai. Faça dessa igreja uma igreja bela, tão bela quanto o noivo que pertence que é Cristo Jesus, Pai. Abençoa o ministério dele, abençoe a casa do Teu servo e dá ele a alegria de conduzirem muitos pecadores rendidos aos pés do Teu Filho Jesus, muitos que ainda vão chamá-lo, assim como nós temos tido o privilégio de Pai. É no nome precioso de Jesus que nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Amém, Senhor. Meus irmãos, alguém tem algum motivo de gratidão ou de intercessão? Possamos encerrar esse tempo online juntos de intercessão. Gratidão sempre. Amém. Reverendo Alex, vamos lembrar de continuarmos orando pela IPI de Vila Nova, né? No último domingo perderam 2 membros, né? Inclusive uma era a mãe do pastor Cláudio, né? Para que Deus continue consolando e confortando o povo dele ali naquela igreja, o reverendo César, e de uma maneira especial o reverendo Cláudio, né? Que perdeu a sua mãe, e o Vinícius também, né? Que está na nossa torre, o neto, para que Deus console a todos. Ok, bem lembrado, pastora. Eu vou pedir para o pastor Leosmar interceder pelo que a pastora compartilhou, e eu vou pedir que o pastor Eldo encerre, agradecendo a Deus, né, por mais esse segundo encontro que ele nos concedeu. Ok? A família da Vânia veio? Sim, a casa está cheia. Minha sogra, a irmã dela, o meu cunhado e uma bebezinha. Ah, que legal. Eles tiveram uma boa viagem, sim. Que bom. A Sara e o Samuel estão amando. A avó, os tios, né, a priminha aqui. Então é isso. O senhor ora, pastor Leosmar, em seguida? Sim. Ok, obrigado. Oremos. Ó Deus amado, nós rendemos graças ao Senhor pela oportunidade que nós temos de estar na Tua presença. Sabemos, Pai, que para nós é um privilégio grandioso poder nos relacionar com o Senhor. E temos, ó Deus querido, a certeza da Tua provisão. Porque o Senhor, ó Pai, certa vez diz que não nos deixariam órfãos, mas enviaria o Espírito Santo para que fosse o Consolador, para que nos servisse de consolo. E essa é a certeza que nós temos, Pai, de que, por mais que o coração doa, ó Deus, pela perda dos nossos entes queridos, o Senhor continue sendo fiel, o Senhor continue sendo presente. Amém, Pai. E eu peço a Deus, ao Senhor, que, por favor, visite, ó Pai, a família do reverendo Cláudio, Senhor. Como nós já temos pedido, a vida do pastor Cláudio, a vida do Vinícius, ó Pai, essa família que está sentindo, ó Pai, a dor da perda. Também, ó Pai querido, a família, né, do outro irmão também que partiu. Que o Senhor continue abençoando estas famílias, ó Deus. Ó Deus, por favor, ampare os corações. Transforma, ó Pai querido, essa dor, ó Deus, em esperança. Esperança, ó Deus querido, do reencontro. Esperança, ó Pai, de um lugar eterno. Ó Deus, por favor, visite essas famílias, dê a elas, ó Deus, uma saudade branda daqueles que se foram, daqueles que foram chamados, recolhidos. Ó Deus, que o Senhor ampare os corações, tira, ó Pai, toda a dor que os familiares estão sentindo neste momento. Sabemos, Pai querido, que a morte ela tem a sua origem, ó Deus, mas a sua forma, ela é mistério. Mas sabemos, ó Deus, que mesmo sabendo da origem, entendendo, ó Pai querido, dos mistérios da sua forma,
mas temos a plena certeza que ela foi vencida por Jesus, quando ressuscitou ao terceiro dia. E da mesma forma, Pai querido, que Jesus ressuscitou, é dado-nos, ó Deus, essa certeza de que seremos ressuscitados juntamente com os nossos, ó Pai, no último dia. Obrigado, Pai, por amparar a vida dos seus filhos, ao qual nós intercedemos agora, em nome de Jesus. Amém. 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 Pai amado, obrigado por esse tempo, Senhor Deus, mais um encontro. Obrigado pela vida do Leosmar, Pai. Continue abençoando, usando a vida dele. Abençoando a vida da Marinalva, Senhor Deus. Amém, A casa, Senhor. os filhos, ó Deus. Amém, Jesus. A vida do Alessio, Pai, da Vânia, do Samuel, da Sara. Nesse tempo de alegria para o coração da Vânia em receber seus familiares, ó Deus. Abençoe o teu servo, abençoe, ó Deus, a IPI de Serranópolis, a segunda IPI de Anápolis. Abençoe a vida da Graziele, ó Deus. Obrigado por essa conquista dela, Senhor. Amém, Jesus. Abençoa para que ela consiga agora conciliar, ó Deus, trabalho numa outra cidade, viagens Sim, ó Deus. e família, Senhor. Sim, Pai. Derrama suas bênçãos sobre ela, sobre a Joselita, Senhor Deus, que não pôde ficar conosco, Sim, mas sim. que a bênção que nós recebemos possa ser estendida a ela também, Senhor Deus. Amém, Pai. Jesus. Pela vida da Ana, do José, do Efraim, Amém. que o Senhor derrame graça sobre a vida deles, ó Deus. E mais uma vez, Pai, obrigado por este momento. Obrigado por esse encontro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, muito obrigado, viu, por mais esse segundo encontro, pela presença de vocês. E mais uma vez, obrigado, pastor Leosmar, pela palavra. E assim que o senhor Amém. puder me encaminhar o seu esboço, para eu juntar no final, compartilhar com os irmãos. Você manda para mim o seu e-mail, eu mando pelo Sim. computador aqui, tá? Ok, pode Porque deixar. eu não tenho muita prática de mandar via Zap, via WhatsApp. Eu mando por aqui. Sim, excelente. Eu também prefiro por e-mail, que essa semana eu tive que reinstalar meu WhatsApp, perdi todas as conversas, inclusive até o link do Zoom. A Ana Cecília me salvou junto com a Grazi. Se tivesse por e-mail, estaria salvo, né? Mas pode deixar, eu vou te encaminhar um e-mail assim que eu encerrar essa transmissão. Gente, tenham todos Um uma boa abraço. noite. Um abraço. Tchau, tchau. Bom descanso. Tchau para Tchau. todos. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Até Tchau. mais. Até Boa mais. noite, com Deus. Boa noite. Amém. Boa noite, Grazi.